Olá. Bom, pessoal, essa live ela vai mostrar os avanços e desafios da representatividade feminina nas áreas de STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil. Ana Carolina Cardoso, né, nossa presidente do Chapter Brasil, do STEM Women Congress, compartilhará sua trajetória, os resultados do primeiro evento realizado no país e anunciará detalhes da próxima edição em 2026. E a Ana Gaspar, temos duas Anas aqui, maravilhosas, né? Também embaixadora do Stay Women Congress e responsável pelo Stay Women Annual Report no Brasil. E apresentará os principais insights e alertas do relatório inédito de 2025, além de lançar um grande desafio, né, que é reunir 300 iniciativas, olha, para o próximo ano. Junte-se a nós para entender como podemos transformar esse cenário STEM e descobrir como você que está aí nos ouvindo e participando da nossa live, né, como a sua organização podem fazer parte dessa rede de grande impacto. E agora, né, falando um pouquinho da Carol, né? A Carol tem mais de 25 anos de experiência em vendas e marketing de canais da América Latina e Europa. Ela ingressou na Schneider Electric no Brasil em 2012, onde assumiu responsabilidades em desenvolvimento de negócios de canais e marketing. Sua ênfase em desenvolvimento de parceiros, engajamento digital e inovação a levou à promoção, olha, como diretora de marketing de canais na Europa e depois como diretora de vendas de canais na Península Ibérica. E nessas funções, ela aumentou com muito sucesso a participação de mercado na Espanha e alcançou um crescimento de vendas de 2 dígitos na Península Ibérica. É uma grande fera que a gente tem aqui conosco hoje, participando aí dessa live, né? E atualmente a Carol atua como diretora global de programas de canais de sustentabilidade, com forte foco no avanço de programas de parceiros agregando a estrutura da Escola de Sustentabilidade para parceiros. E além das suas grandes conquistas profissionais, que não são poucas, né? Aqui a gente tem uma executiva global, né? Carol se dedica a mentorar mulheres e empoderar pessoas. Né? Ela participa ativamente de programas de mentoria para as mulheres em liderança e carreiras em STEM, né? Globalmente há quase 10 anos, e é fundadora do Stay Women Network, um programa de mentoria exclusivo para as mulheres STEM. Ela também é CEO da Associação de Talentos Network, voluntária no programa Let's Go Engineer, que leva experimentação de engenharia para meninos e meninas de 11 anos, e é a nossa presidente do Chapter Brasil do Stay Women Congress, que realizou seu primeiro evento em São Paulo em maio de 2025. Seu compromisso com a inovação e a melhoria de desempenho impulsiona sua paixão por causar um impacto muito positivo em pessoas, negócios e comunidade. Ana, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Depois desse grande currículo aqui, realmente não tem muito mais o que falar, né? Temos Fico aqui até com vergonha. uma grande executiva global, né, gente, que é global aqui participando da nossa live. E também temos a outra Ana, né, a Ana Paula também, que não fica atrás também. Hoje temos grandes mulheres aqui hoje, representando essas mulheres STEM, mineira de Belo Horizonte, Ana Paula, tem formação multidisciplinar e robusta jornada na intersecção da cultura, educação e tecnologia, já ajudou a criar startups, museus, escolas, programas e políticas públicas focadas em aprendizagem e tecnologias digitais, e nos últimos 11 anos vem atuando com inovação em educação básica e corporativa, design de serviços, diversidade, inclusão e projetos de transformação digital de ensino em empresas em parceria com grandes organizações nacionais, né, como a Apple, IBM, BID, o Nobis British Council. Então, realmente, quem está nos assistindo aqui, temos aqui duas férias aqui que irá discutir um tema tão importante que são as mulheres STEM. E eu aqui, para finalizar, moderadora desse painel,
também sou uma embaixadora, lembrando que nós 3 aqui somos embaixadoras do Homo Congress Brasil, também atuo aí no mercado, tenho aí pós-doutorado, mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, alguns MBAs, né, em relação a negócios digitais, inteligência artificial, tenho aí especializações de Big Data e também duas graduações, uma em sistemas de informação e outra em ciências da computação. Tenho algumas certificações na área de projetos e atuo aí há mais de 30 anos em tecnologia e gestão de projetos em vários segmentos de negócio: bancário, telecom, indústria, finanças, varejo, serviços, construção civil em cargos de liderança. Hoje também exerço uma liderança institucional como diretora do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, ex-presidente do PIA Mais São Paulo, embaixadora da Stay Congress e associada ao MCIO. Então, gente, seja muito bem-vindos à nossa live. Vamos começar agora com uma grande pergunta. Para você ter uma carreira fazer este projeto com Bom, Mônica, primeiro, obrigada por assumir a liderança aí dessas lives como embaixadora do STEM Women Congress. Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho desse projeto, junto com a Ana Gaspar também, que ajudou a gente tanto na questão do reporte e tudo mais. Então, agradeço de coração aí a ajuda de vocês, o engajamento, né? E a gente começando aqui essa trajetória, preparando 2026 aqui no Congresso. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada a quem está nos assistindo no LinkedIn, YouTube. É um prazer também compartilhar um pouquinho com vocês. E, na realidade, o STEM Women Congress, ele nasceu em Barcelona. Bom, nasceu em Barcelona há 7 anos. Hoje eu moro, né, em Barcelona, já faz 9 anos que eu estou aqui. Eu conheci o STEM Women Congress porque nós ganhamos um prêmio de um projeto que a gente tem nas escolas, né? A gente leva a educação STEM nas escolas, e a gente ganhou um prêmio no STEM Women Congress. E conhecendo as pessoas do Congresso, falaram, poxa, Carol, você não quer levar o Congresso no Brasil? Não faz 2 anos que a gente começou a expandir, então o Congresso começou a ser feito além da Espanha, faz 2 anos que ele é realizado em Portugal, na Itália, no Canadá e na Colômbia, e esse ano a gente teve o primeiro prazer de fazer no Brasil, e que já estamos preparando ano que vem também. E o grande objetivo, né, é trazer essa discussão, né, e reunir esse ecossistema de mulheres STEM, né? Ou seja, infelizmente, somos poucas, né? Quem está na área, está nos escutando, sabe os desafios que a gente passa, né? Por sermos ainda temos pouca representatividade, né, no mercado. E o que chama atenção é que, infelizmente, se a gente vai para as universidades, a gente não está vendo, né, essa mudança. Ainda continuamos, as mulheres são o maior número de concluintes, estudantes universitários, mas, infelizmente, nas áreas STEM, tecnologia, por exemplo, a gente está na faixa de 17%, na engenharia na faixa de 30%. Então, como mudar essa realidade? Então, o STEM Women Congress vem para unir governo, indústria privada, estudantes, né, em todos os âmbitos. Acho que a Mônica caiu, ela já volta, e aí eu vou continuando aqui. Então, o STEM Women Congress veio exatamente para trazer toda essa discussão, né, da responsabilidade de termos mais mulheres em STEM. Mônica, você voltou aqui. Ai. Então, assim, e na realidade, eu comecei, acho que como todo mundo, né, chega um momento da carreira que a gente fala, bom, como a gente pode dar de volta, né? Como a gente pode proporcionar para outras pessoas a sorte que a gente tem, né, e os acessos que a gente tem. Então, para mim é uma grande honra poder representar o Brasil, tanto aqui na Espanha, no STEM Women Congress, que a gente acabou de ter o STEM Women Congress Global, que aconteceu semana passada, representando a delegação do Brasil, estive lá,
e levar esse projeto para o Brasil. Então, acho que é parte do meu propósito, né? Parte de um pouco da minha missão de vida que quero compartilhar com vocês aqui. Então, um pouquinho da história aí para vocês. Grandes desafios que temos aqui para trazer essa inserção, né, e fazer aumentar a inserção feminina aqui, né, as mulheres STEM, não é uma tarefa fácil, né? E aí, Carol, mas fala para a gente aqui, todo mundo quer saber, né? Esse primeiro evento do STEM Women Congress no Brasil foi um grande marco, né? Discutindo na realidade, né, o papel das mulheres dentro de áreas assim realmente mais masculinas, né? E quais foram os principais resultados e aprendizados nessa edição inaugural? O que você enxergou em relação a tudo isso? Quem quiser compartilhar, a gente até colocou aqui e ver um pouquinho do que foi ano passado, né? O evento do ano passado, que foi muito bom, assim, foi uma grande surpresa, vamos dizer assim. A gente começou a trabalhar no evento em 2024, né? A gente começou a trabalhar e levar o projeto para o Brasil, recrutar embaixadores como a Ana, como a Mônica, né, para trabalhar com a gente nesse projeto. E foi um momento muito marcante, eu acho que para todos, assim, né? Porque a gente conseguiu reunir mais de 200 pessoas, né, no auditório do INSPER, e começamos do nada, né, começamos aí engajando pessoas, tentando trazer pessoas para discussão, conseguimos trazer referentes maravilhosos, acho que a Mônica caiu de novo, conseguimos trazer, assim, pessoas excelentes para um palco para discutir essa questão da falta de mulheres. Trouxemos referências, então a doutora Sônia Guimarães, que né, foi a primeira doutora e professora do ITA, negra, mulher, então uma grande referência, né? Trouxemos grandes exemplos jovens também, como a Latrix, que é, né, super especializada em questão de aeronáutica, de data, né? E uma menina que veio do interior do Ceará e pôde estar com a gente no evento. Trouxemos grandes discussões, um painel do Pacto Global da ONU, que discutiu exatamente, junto com as empresas e representantes das empresas, exatamente qual é o desafio, né, dessas empresas dentro desse cenário, porque existem muitas iniciativas, existem, né, ou seja, o governo, mas a representatividade das empresas é extremamente importante, e trouxemos iniciativas como a Ser Mulher em Tech, a Programaria, porque o STEM Women Congress, a proposta é essa, né? Ou seja, a gente tentar reunir esse ecossistema, iniciativas, governo, empresa privada, estudantes, professores, e todos juntos discutir o que nós podemos fazer como pessoas, como instituições, para tentar mudar essa realidade. Então, foi uma grande surpresa também, deixo a Ana também, você mesmo, Mônica, que esteve aí no evento, podem comentar. Foi uma linda surpresa, fizemos um lindo manifesto, onde vários representantes da indústria deram seu depoimento, até acabar com 2 crianças lindas, dizendo, eu assumo o compromisso também de trazer meus colegas para essa discussão, então, assim, foi ótimo. E eu acho que nos deu a garra, nos deu a motivação para continuar esse projeto e preparar o que vai ser 2026. Então, estamos aqui começando a falar disso. Na realidade, foi até a inauguração do Chapter Brasil, né? Que a gente também aproveitou o momento para celebrar isso com todo mundo presente, né? Eu participei, a Ana também, né? Foi maravilhoso realmente, né, reunir tanta gente bacana discutindo um tema tão relevante para a sociedade, porque temos muitos trabalhos a serem feitos. Trouxemos representante dos governos, né? O governo consulado da Fantástico. Espanha estava lá, né? O diretor de tecnologia da Secretaria de Tecnologia e Inovação. Então, foi um marco realmente para essa discussão e que não pode parar. A gente tem que continuar trazendo a pauta para cima da mesa e a gente tem que continuar realmente fazendo esse trabalho. Tá certo, Carol, muito bacana. E agora é para você, Ana, né? Foi para 2025. E quais são as principais a presença feminina nas áreas de
Ótimo, obrigada, boa noite a todos e todas que nos assistem, ou bom dia e boa tarde, se você depois estiver assistindo a gravação. Mônica, então, nós tivemos uma amostra de cerca de quase 80 iniciativas, e nós criamos duas categorias para reportar a situação de meninas e mulheres em STEM no Brasil. As que a gente chamou de inspiração, que são aquelas relacionadas às meninas até o final do Fund 2, e as relacionadas à carreira, que são para meninas que já estão no ensino médio, ou ensino médio técnico, que já é um preparatório para a vida profissional, e ensino superior. Então, eu vou trazer dois destaques, um de cada área do nosso relatório. Em relação às meninas, então a gente está falando principalmente de meninas que acessam a educação básica, eu acho que uma das grandes preocupações que esse relatório revela é exatamente uma falta de iniciativas na área de inspiração, ou seja, estudos relacionados à entrada de meninas e mulheres na área STEM revelam que esses estereótipos de gênero, meninas são para humanas, meninos são para exatas, só para simplificar bastante o debate, eles começam na tenra idade, entre 6, 7 e 8 anos, que é exatamente que coincide, por exemplo, com o início do ensino fundamental, que é quando as crianças estão aprendendo a ler e escrever, mas também estão aprendendo matemática e os primeiros contatos, por exemplo, com ciências da natureza na escola. Então, é super importante que haja uma sensibilização e uma mobilização social, como a Carol disse, tanto de governo quanto de empresas que patrocinam, investem e tem investimento social privado nessa área, quanto também da educação e agentes sociais, para que esses estereótipos de gênero caiam por terra desde o começo e meninas prossigam na educação básica, acreditando que sim, se quiserem, são também aptas a desenvolverem, aprenderem e entrarem na área STEM, quando chegar ao momento de fazer a decisão por qual área que elas querem estudar. E aí, já puxando um pouco o fio para o destaque da parte de carreira, a questão da decisão e da escolha também é um outro tema, porque como a Carol disse, a gente começa a pensar, a gente observa um aumento do acesso de meninas e mulheres em cursos STEM, alguns são menos, outros são mais, então a gente tem bem menos meninas e mulheres, por exemplo, nas áreas de tecnologia e computação, a gente tem mais mulheres, por exemplo, nas áreas de ciências biológicas, né? Isso é um fator também. Entretanto, contudo, todavia, depois que elas entraram, elas já tomaram uma decisão, né? Então, elas já romperam a barreira, elas se veem lá, elas permanecem, mas quando elas saem, elas têm dificuldade de acessar o emprego, elas têm dificuldade de acessar o trabalho. E as iniciativas todas que são voltadas para a fase de carreira, elas atuam muito em lugares, ou elas têm foco em ações que, obviamente, direta ou indiretamente, contribuem para o acesso ao mercado de trabalho, mas a gente sente muita falta de ações que sejam, que tenham uma intencionalidade clara de colocar as mulheres, né, nesse caso, as profissionais que se formaram, que passaram por várias barreiras da estereótipo de gênero, depois da decisão pelo curso, depois se formaram e agora elas precisam de uma vaga. Nós precisamos acessar as cadeiras e nós precisamos acessar esses empregos. E depois de acessados, nós precisamos ser promovidas. Precisamos ser diretoras, precisamos ser presidentes, precisamos ser C-level, precisamos ser CEOs de empresas de tecnologia. Então, acho que esses foram os dois principais destaques. Falta de iniciativas para incentivar meninas bem no comecinho da educação básica, e, depois de adultas e já na vida profissional, acesso ao emprego e às cadeiras nas empresas para atuar em tecnologia. Acho Carol, quer falar um pouquinho? Não, assim, super chegou. Cheguei. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta fundamental para vocês duas agora, que é super importante, né? Na visão de vocês, né?
Quais são os principais obstáculos e oportunidades para ampliar a representatividade feminina nas áreas de STEM no Brasil e nos próximos anos? Até veio aqui uma pergunta, né, que está aparecendo aqui na tela, que tem muito a ver com o que você acabou de perguntar, né? Quais as ações vocês veem que realmente fazem a diferença nessa inserção da mulher, né, na carreira? Então, um pouco uma das coisas que a gente notou, e aí, Ana, uma das coisas que a Ana também comentou, e saiu um estudo recente da Brascom que exatamente fala isso, que se faz bastante coisa para a questão de liderança, para a questão de carreira de mulheres STEM, ou seja, muita coisa na parte de treinamento, isso também saiu no report, né? O desafio que a gente vê são, na meu ver, e eu deixo também a Ana comentar, para mim são 2 pontos. O primeiro é a questão de empregabilidade, ou seja, estamos investindo bastante na questão de treinamentos, de reskilling. Algumas mulheres estão fazendo uma transição de carreira para entrar nessas áreas, o que é maravilhoso, porque a gente precisa, né? Estamos aqui exatamente trabalhando isso. Mas como a gente ajuda essas mulheres em entrarem no mercado de trabalho? Então, como a gente melhora a empregabilidade? Então, uma das, até lembro da Sônia Guimarães no congresso, né, desse ano, exatamente levantando essa bandeira de meninas com excelentes formações, sem oportunidade de emprego, né? Ou mulheres que acabaram de se formar, ou buscando estágio, a gente faz mentoria nas universidades, ou seja, os desafios da busca do primeiro estágio. Então, assim, como a gente pode ajudar nessa empregabilidade? E às vezes passa por uma sensibilidade de como eu construo essa vaga. Lembrando que nós, mulheres, infelizmente, temos um sabotador enorme que a gente vai olhar aquela vaga e vai falar assim, não, preciso ter 100% de cumprir os requisitos, senão não vou me aplicar. Né? Ou o que me motiva a entrar numa empresa é a questão de um propósito, talvez mais do que uma área técnica, né? Ou mais do que umas condições técnicas, por mais que eu tenha esses skills técnicos, né? Então, como a gente consegue inserir essa mulher e ajudar ela a entrar na empregabilidade, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. E existe um outro ponto, que é um pouco do que eu falei no início. A gente não está conseguindo mudar essa realidade. O que a gente vê hoje no mercado é um problema, mas nas universidades o problema continua. Então, quando a gente fala que a gente tem 17% de estudantes na área de tecnologia e 30% na área de engenharia, a gente não está perto dos 50%. Então, como a gente consegue fazer com que essa menina adote ou escolha ir para a engenharia? Passa por termos mais iniciativas no que a Ana falou de inspiração. Só que pelo mapeamento que a gente fez com essas quase 80 iniciativas, nós temos pouquíssimas iniciativas no ensino fundamental, no ensino médio. Então, assim, como as meninas vão optar por algo que talvez elas não conhecem? Então, de quem é a responsabilidade de trabalhar essa inspiração? De trabalhar essas meninas vendo que uma carreira é possível para elas? Porque às vezes faltam modelos, faltam inspirações, minha mãe nunca fez, meu pai não fez, meus pais não têm essas carreiras, e eu não consigo optar por isso porque eu não sei o que é. Então, são pontos que, a meu ver, são importantes a gente trabalhar como indivíduos, como empresas e como organizações governamentais. Ana, deixa aqui você também. Ótimo. Eu vou tentar trazer um contraponto aqui, porque a gente está falando muito sobre dados, né? E a nossa pesquisa é robusta, tem uma metodologia super apurada, né, em relação a esses números, e não faltam outras pesquisas também, né, Carol, para se somar os dados que nos apoiam para justificar o quanto esse assunto é relevante, não somente do ponto de vista dos direitos humanos, mas dos negócios, né? Então, a gente tem também muitas evidências disso. Eu quero falar de uma coisa que tem muito a ver com a minha prática e que
Eu não tenho dados, eu tenho aqui uma experiência prática e eu acho que eu tenho muita vontade de depois tentar investigar isso, porque eu acho que tem a pergunta da Priscila, vou focar na pergunta da Priscila, porque ela fala como é que a gente faz para a carreira das mulheres ganharem escala. E eu estou entendendo aqui, Priscila, escala, a gente chegar nos cargos que eu acabei de dizer, que a gente identificou que a gente não está chegando, né? Eu acho que tem uma construção de narrativa que é muito subjetiva, que eu tenho chamado da síndrome do Chapeuzinho Vermelho. Toda mentoria de carreira, curso, treinamento, tem uma coisa assim, cuidado, se você virar presidente, olha, tem uma floresta negra ali, Acabou a sua vida. É cheia de renúncias, acabou a sua vida, você não vai ter tempo para o seu marido ou para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para a sua família, para os seus hobbies, a sua vida vai acabar. Então, assim, gente, isso sustenta um medo ou uma resistência, ou até mesmo um sonho. A gente só vai onde a gente imagina, né? A gente só se mobiliza por aquilo que a gente deseja. Ninguém quer ser comida pelo lobo na floresta, certo? Então é preciso que a gente também que a gente se imagine, que a gente recuse essas narrativas, que esses lugares de liderança são florestas perigosas, escuras e obscuras. Nós conseguimos, nós podemos. Então recuse. E eu acho que a gente tem que começar a falar mais disso, as narrativas que dizem que ao subir e ao alcançar altos lugares, você vai abrir mão da sua vida. Acho que esse é um ponto importante, porque eu acho que... E aí é porque isso é a gente, né? Isso depende de nós, mulheres, né? Começarmos a sermos boas referências. E, claro, então, agora a gente pode falar de dados objetivos, né? Temos aqui mulheres que são líderes e que têm suas vidas, estão super felizes, estão super realizadas. Enfim, então, acho que falando de referência, a gente precisa trazer mais luz sobre o fato de que é possível e que a gente não vai deixar de ser feliz e que, inclusive, alcançar esses lugares é parte da nossa felicidade, da nossa realização, porque isso é algo que a gente está pedindo há muito tempo, então vamos em frente. Até para a gente se tornar completa, né, gente? Porque não é só você pensar na carreira profissional, mas o equilíbrio, o que se busca hoje, né, profissional e pessoal também, né? Acho que todo mundo, homens e mulheres, acho que estão na mesma, buscando esse equilíbrio na realidade, acho que fundamental, né? E Sim. aí, Eu Ana, acho que entra, desculpa, só um comentário, desculpa, Mônica. Imagina, à vontade. E um comentário assim, eu acho que aí cabe, eu acho que a cada uma de nós, né, ou seja, sermos esses exemplos, né, que talvez um pouco do que a Ana falou e que faltam, e a gente compartilhar. Queria só compartilhar uma coisa que para mim foi muito marcante, que eu fui num evento uma vez e com executivos que escreveram livros. E eles estavam falando exatamente isso, ou seja, quantas histórias não contadas existem numa sala com 1000 pessoas? Né? Quantas histórias não contadas existem aqui, nas pessoas que estão assistindo a nossa live? Então, se a gente toma como propósito, como cada uma de nós aqui, né, eu, a Mônica, a Ana, tomamos como um propósito de sermos exemplos, de sermos vistas como exemplo, de compartilhar nossas experiências e dizer, sim, é possível. Se cada um de nós fizermos isso por uma menina, a gente já está conseguindo trazer mais meninas. Então, aqui eu deixo um pouco o desafio a cada uma que está nos escutando para também fazer a sua parte para tentar mudar essa realidade e contribuir para a gente trazer cada vez mais meninas, de sermos exemplos para mostrar que, sim, é possível sermos mãe, esposa, dona de casa, executiva, e não deixar de ser mulher, né? Então, acho que essa é importantíssimo. Belíssima sua fala, Carol. Eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que buscar isso aí, sustentado aí, o que a Ana Paula falou, que isso é fundamental até para a nossa felicidade também, né? Porque há esse equilíbrio e também equilibrar todos esses papéis que a gente tem aí, né? E agora, Ana, para você,
Compartilha aqui um pouquinho, né? Sabemos que é um grande desafio para 2026. Como reunir 300 iniciativas para o próximo relatório, né? E como as organizações interessadas podem participar e se cadastrar no site do STEM Women Congress. Ótimo! Então, olha, as 300 surgiram, eu adoro, né? A gente tinha acabado o congresso, sentamos para almoçar, e a Carol, Ana Paula, ano que vem, 300! Tipo assim, né? Vamos conseguir 300. Essa é a nossa meta. Eu acho que, primeiro, quero reforçar o que eu falei anteriormente, vem desse espaço de ambição, né? Então, somos ambiciosas no que queremos alcançar e como que a gente consegue mapear o que está sendo feito no Brasil em relação a essa temática. Começamos desde agora, praticamente um ano antes, com muito planejamento, com muito cuidado, sobretudo aí sob a liderança da Carol, para começar a mapear. Estou vendo aqui, ó, a Juliane já está falando que em Recife tem ótimas iniciativas, então que ótimo, porque isso também é um outro desafio, sair do eixo Rio de São Paulo, sair do eixo do litoral do Brasil e também adentrar o Brasil para conhecer o que está sendo feito no nosso país, que é continental. Mas a gente já está monitorando. Então, se você tem uma iniciativa, conhece uma iniciativa, marca essa iniciativa aqui nos comentários da live ou acessa o nosso site, que a Carol acabou de colocar o QR Code aí, e você pode preencher, mesmo você não sendo responsável pela iniciativa, você pode preencher, indicá-la, porque a gente já quer começar esse mapeamento. A partir de 1º de janeiro, como o relatório ele se refere a iniciativas que acontecem no ano corrente, a gente precisa deixar o ano virar, e a partir de 1º de janeiro a gente já vai estar trabalhando nisso, e temos esse compromisso desse mapeamento, de alcançar esse número de iniciativas no Brasil, porque, como a Carol disse, né, quantas histórias de projetos e iniciativas de meninas e mulheres tem no Brasil e que a gente não sabe. Então, nos ajudem, quem tá em casa assistindo ou que vai assistir essa gravação, nos ajude a contar essa história e a encontrar essas iniciativas. Sim, e até porque, assim, né, a verdade é o que não se mede não existe, né? Ou seja, a gente tentar... A ideia do report é exatamente a gente tentar medir o que está acontecendo, né? E medir o quanto que essas iniciativas estão sendo efetivas para a gente tentar traçar essa realidade. Então, assim, 75 iniciativas que a gente conseguiu, estou super orgulhosa, porque o primeiro reporte na Espanha foram com 30 iniciativas, então a gente tem que estar muito orgulhosa de ter publicado um reporte com 75 iniciativas, até falando um pouquinho, assim, que o pessoal aqui da Espanha, quando a gente falou que a gente ia lançar o evento com o reporte, vocês são loucos? Imagina, não, primeiro a gente faz o evento e depois a gente faz o report, mas brasileiro é ótimo, né? Assim, não, vamos fazer o report, a gente já começando, e tá aí, fizemos com 75 iniciativas, então, assim, super orgulhosa do resultado. Mas, assim, a questão é, hoje o reporte da Espanha, ele tem 230 iniciativas que participam, mas a Espanha é pequena, ou seja, olha o tamanho do Brasil, né? Que a nossa colega colocou, Recife, quantas iniciativas existem, né? Então, quanto mais iniciativas a gente conseguir mapear, melhor a gente vai conseguir traçar esse mapa, melhor a gente vai conseguir medir esse impacto, né? Então, assim, e é super bom o que a Ana falou, você não precisa ser dono dessa iniciativa, né? Se você conhecer alguém que tenha uma iniciativa, poxa, publica nesse site, nesse QR Code que a gente está mostrando aqui, né? Coloca os dados, a gente dá visibilidade no site e é a chamada para que o ano que vem essa iniciativa receba a chamada para o reporte, que a gente deve começar aí a partir de janeiro, fevereiro, porque a gente sempre faz com os dados do ano anterior. Então, a gente conseguia atingir essa meta das 300 iniciativas. Então, acho que a gente pode, vamos lá. A gente vai conseguir, com certeza, aí mapear. E você que está nos ouvindo, nos ajude a conquistar essa meta, né? Compartilhe suas iniciativas, porque nós vamos dar visibilidade, na realidade, né?
né, Carol e Ana, em relação ao que está acontecendo com as mulheres STEM no Brasil. Então, isso é uma grande oportunidade que todo mundo tem aqui e dar voz a essas mulheres. E agora, Carol, vamos dar aquele spoiler para a turma que está nos ouvindo, né, sobre o próximo evento que o STEM vai estar promovendo, né? Já temos uma data marcada para o próximo evento em 2026. Ó, spoiler, primeira mão para todos que estão nos ouvindo aqui, que será dia 19 de agosto na FECAP Liberdade. E aí, Carol, compartilha com a gente, né, o que podemos esperar dessa próxima edição e como que o público já pode se envolver nisso. Não precisa esperar até, né, na realidade, agosto para acontecer, você já pode começar antes. Conta um pouquinho para a gente, vamos dar esse spoiler para a turma aqui que está nos ouvindo. Sim. Acabei de ver aqui, desculpa só, que eu vi o comentário aqui do Charles dizendo: a Sociedade Brasileira de Computação reúne um conjunto de iniciativas de mulheres STEM. Vamos saber mais dessa iniciativa, Charles. Ajuda a gente a saber mais, manda aí mais detalhes da iniciativa aí nesse QR Code, para que a gente consiga ter... Viu como legal vai saindo essas iniciativas? Então, muito bom, assim. Mas spoiler, sim. Então, temos o evento marcado já, será dia 19 de agosto, como a Mônica falou, na FECAP, na Liberdade, em São Paulo. Nossa expectativa de público, 400 pessoas. Vai ser um evento que a ideia é continuar seguindo a mesma ideia, dar visibilidade às iniciativas. Então, as iniciativas que participarem do report vão ter uma chance de estar no palco, como a gente teve iniciativas esse ano, então vão ter a chance de estar no palco dividindo um pouco do seu foco, do seu objetivo, dos seus resultados. Então, é uma grande oportunidade aí de divulgar o trabalho dessas iniciativas, a gente apoiar nesse sentido. A ideia é a gente trazer também executivos homens falando sobre a sua responsabilidade pessoal com relação a esse fato, né, de termos mais mulheres em tecnologia, né? E estamos preparando aí alguns outros pontos, trazermos referentes, mulheres inspiradoras, trazermos referentes, né, para as mulheres que vão estar assistindo, né? E a gente conseguir trazer esse ecossistema. O nosso objetivo é esse, assim, trazer o ecossistema de mulheres STEM, né, ou seja, o ecossistema responsável, né, empresa privada, governo, educação, pessoas, estudantes, a gente tenta trazer todo esse ecossistema, o que nós podemos fazer para conseguir isso. Então, vai ser um momento muito especial da gente interagir, da gente assumir compromissos, a gente questionar compromissos, né? E a gente trazer essa discussão para a mesa, porque uma das coisas que também me surpreendeu desde quando a gente começou a trabalhar nesse projeto foi exatamente que ainda existem um certo desconhecimento. Algumas pessoas não sabem que a gente tem esse desafio, né? Eu já escutei algumas, mas existem poucas mulheres em STEM? Não sabia. Então, assim, a gente tem que levantar a voz, tem que questionar e a gente tem que buscar iniciativas dentro das nossas corporações, fundar iniciativas dentro das nossas corporações, fundar iniciativas como a ONG, o mesmo grupo de meninas de apoio, né, para tentar mudar essa realidade. Então, estamos aí ansiosos. Acho que esse número de lives que a gente vai começar a fazer, a tendência é exatamente dar visibilidade para isso, para a gente começar a preparar juntos o congresso. Estamos aí super abertos a sugestões, voluntários, embaixadores, quem queira apoiar o projeto, super bem-vindo. Você está em mute, Mônica. Legal, Carol, olha quanta coisa bacana, né, que você que está nos ouvindo aqui, que está sendo compartilhado por vocês, e venha fazer parte de tudo isso. E pegando a sua fala, Carol, vamos falar aí a nossa programação das lives futuras que teremos aqui, discutindo esse tema tão relevante sobre as mulheres STEM. Quando é que vai ser a nossa próxima live agora? Quem está nos ouvindo aí será no dia 4/12/2025, às 18 horas, e vamos falar sobre diversidade em ação, como executivas e líderes estão redefinindo o setor de tecnologia. Teremos aí a presença da Carol, a nossa presidente do Chapter Brasil, STEM Women Congress, da Silvana e também da Ana, discutindo o tema tão relevante
fazemos aqui, reiteramos novamente o convite para vocês, por estarem participando, né, dessa próxima live, e venha conosco fazer parte de tudo isso. A gente está aberto aí para que todos participem desse movimento, porque temos que dar voz, na realidade, não só dar voz, mas também fazer acontecer, né? E aí, Carol, Ana, mais alguma coisa vocês gostariam de compartilhar? Colocar mais alguma coisa bem bacana, falando coisas importantes? É só para a gente encerrar agora. Quer deixar um recadinho para o público que está nos ouvindo? Ana, Carol, fique à vontade aqui. Ana, quer Olha, falar? eu quero pedir para todo mundo colocar na agenda em algum dia de agosto do ano que vem, para a gente se encontrar presencialmente aqui em São Paulo. E quero também deixar vocês no radar. Viram uma iniciativa, viram alguém fazendo alguma coisa para incluir meninas e mulheres em STEM? Compartilha com a gente, me marca no LinkedIn, coloca nos comentários do STEM Home, na página do STEM Home Congress no LinkedIn também, marca a Carol, vamos lá, marca a Mônica e ajuda a gente a mapear e encontrar. Vamos criar, sobretudo, uma grande rede de iniciativas, de mulheres, de apoiadores e apoiadoras, para a gente mudar esse cenário e mexer na agulha da realidade de meninas e mulheres Homens em e mulheres, né, Ana? Na Homens e realidade. mulheres. Estamos Sim. chamando a sociedade para discutir tema tão relevante, né? É isso aí, tá certo. E aí, Carol, você, como nossa presidente, encerrando essa live, nossa primeira live, na realidade, de tantos outros que faremos? Opa! Tivemos aí alguns problemas técnicos no começo, mas se organizamos aí, e, né, mas agradecer a oportunidade, agradecer de novo, Mônica, a você por liderar a gente nessa trajetória aí das lives, de assumir esse compromisso, né? Acho que todos nós aqui somos voluntários, e se a gente, cada um, né, dedica um pouquinho do tempo para fazer algo pelo outro, né? Então é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, obrigada a cada um de vocês por terem dedicado o tempo de vocês. Sei que tem alguns embaixadores aí, eu vi aí a Trícia, né? Algumas pessoas, quem mais que estava aqui online também, a Iraci, que são embaixadores aí, a Lu, obrigada por acompanharem, e vamos preparar para agosto. A gente vai continuar com as lives, semana que vem já, outra, a gente vai trazer, então, a Ser Mulher em Tech, e a Softec, que é uma patrocinadora, para a gente exatamente discutir esse ecossistema, né, que é o nosso objetivo, e a gente poder trabalhar juntos aí para tentar mudar essa realidade no Brasil. Então, obrigada por cada um de vocês por estarem conosco, e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Tá certo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. A gente está começando, na realidade, a levantar a voz, né, discutindo um tema tão relevante sobre as mulheres em STEM, e a gente conta com vocês, bem como a Ana e a Carol falaram. Marque a gente, coloquem lá sua contribuição, porque, na realidade, a gente quer criar um ecossistema, uma comunidade, e isso só vai ser possível se vocês também participarem desse processo. Muito obrigada a todos por terem participado, e até a próxima. Esperamos vocês lá no dia 4/12, às 18 horas, discutindo mais um tema relevante sobre mulheres STEM. Tchau, pessoal. Muito obrigada aí por todos. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.